A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui nesse dia abençoado e santificado por Ti. Esteja conosco nesse culto de adoração. Que cada pessoa que esteja aqui tenha um relacionamento perfeito contigo. Esteja em nosso meio, Pai, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos à Igreja do Jardim América. É um prazer tê-los aqui. Muitos ainda estão chegando, mas daqui a pouco nós teremos todos, se Deus quiser, não é mesmo? Você que é nosso convidado, nosso irmão, seja bem-vindo. Essa é a casa de Deus. Esse é o melhor lugar do mundo para estarmos. Poderíamos estar em vários lugares, mas nós decidimos estar aqui, não é mesmo? Deus seja louvado. Queria apresentar para vocês hoje a nossa plataforma. Nós temos aqui hoje o professor Nivaldo. Nivaldo, obrigado pela presença, é muito bom tê-lo aqui. Nosso ancião, querido Osíris, irmão Osíris, que está com a gente há bastante tempo e trabalha dedicado na obra do Senhor. Teremos hoje a mensagem musical com o pastor Darcy Reis. Pastoral. Esse é meu pastor querido, gosto muito dele. Aprendo muito com ele, cada vez que eu escuto ele falar, né? Tenho certeza que nós vamos aprender um pouquinho mais hoje na reflexão. E que Deus abençoe a todos. O sábado é um dia feliz,
Alô, bom dia. Feliz sábado para todas vocês. Meu nome é Cristiane. Eu vou contar uma historinha muito legal para vocês, que é de Jairo. Jairo era um homem muito importante e rico daquela época de Jesus. E ele tinha Jesus no coração. Só que aconteceu uma coisa assim muito chata com ele. Sabe, a sua filhinha, sua única filhinha, ficou muito, muito doente. E ela estava quase morrendo. Lá, naquela época, eles foram ao médico, eles deram um remedinho para ela, só que nada funcionava, de jeito nenhum. E a mãe dela começou a chorar desesperada. O que eu vou fazer, Jairo? A nossa filhinha vai morrer, não tem o que fazer mais. Ela colocava aquele paninho molhadinho na testinha dela para baixar a febre, e nada funcionava. Jairo, então, teve uma ideia. Ele ficou sabendo que Jesus iria na cidade dele, estava chegando com seus discípulos. E então, ele falou, eu vou atrás de Jesus, só ele pode salvar a nossa filhinha. Então, ele saiu para a cidade. Jesus estava chegando com seus discípulos de barco, e tinha uma multidão esperando por Jesus. Aonde Jesus estava, sempre tinha muitas pessoas. Pessoas doentes que queriam um milagre de Jesus, pessoas que queriam um abraço de Jesus, um sorriso. Então, todos iam atrás de Jesus. E Jesus sorria para todas aquelas pessoas. Então, Jairo, chegando perto de Jesus, ele se ajoelhou aos pés de Jesus e suplicou para Jesus: Jesus, por favor, cura minha filhinha. Só o Senhor colocar a mão sobre ela, eu tenho certeza que ela vai ser curada. Só Jesus, ele sorriu amavelmente para Jairo. Ele sabia o que estava acontecendo com Jairo. Só que muitas pessoas também precisavam de Jesus. Foi então que uma mulher que estava doente há muito, muito tempo, ela segurou na pontinha da roupa de Jesus e ela foi curada. E tinha um menininho que toda hora ficava olhando para Jesus, queria um abraço de Jesus. Jesus foi lá e abraçou aquele menininho. Jesus é muito bondoso, né? Nós amamos muito Jesus. Jesus se preocupa com as pessoas. Só que Jairo, tadinho de Jairo, ficou para trás. Ele ficou esperando. E ele aguardou, ficou esperando Jesus. Só que chegou o seu servo e disse assim para Jairo: Jairo, não precisa mais ir atrás de Jesus. A sua filhinha morreu. Jairo ficou desesperado, começou a chorar, ficou triste. E foi seguindo com seu servo até a sua casa. Jesus viu o que estava acontecendo. Jesus chegou para ele e falou assim: Jairo, espere, somente creia, eu vou com você. Vocês sabem o que é crer em Jesus? Ter fé e acreditar que ele sabia o que estava acontecendo com Jairo e ele ia resolver aquele problema. Então, Jesus foi até a casa de Jairo com Jairo. E aquela menininha estava lá na caminha dela, né, morta, né? Não tinha mais nada para fazer. As pessoas todas chorando, a família, a mamãe dela chorando, preocupada. Eu não vou ter mais a minha filhinha. Mas Jesus sabia o que fazer. Ele sentou na beiradinha assim da caminha dela e falou assim: mamãe, não chore. Jairo, não chore, somente creia. Então, todos ficaram em silêncio ouvindo o que será que Jesus vai fazer? A menina está morta. E então, Jesus pegou na mãozinha daquela menina e falou assim: menina, levante-se. E a menina levantou. Sabe qual o primeiro rosto que ela viu? De Jesus. Jesus sorriu para ela. Ela viu a mamãe dela feliz, o papai Jairo deve ter pulado de alegria. Obrigado, Jesus, por seu milagre. O Senhor fez um milagre na nossa vida. Muito obrigado. Jesus, então, falou assim para aquela mãe, que agora, enxugando as suas lágrimas, estava com o coração feliz. Chegou assim e falou assim: mãe, dê a ela alguma coisa para ela comer. Porque ela estava bem fraquinha, fazia muito tempo que ela não comia, né? Então, o que a gente pode tirar dessa história? Que Jesus se preocupa conosco. Quando estamos felizes, quando estamos tristes, quando estamos com saúde, quando estamos também com falta de saúde, né? Doentinhos. Jesus cuida de nós e da nossa família. Não é verdade?
Então vamos fazer uma oração e agradecer a Jesus? Vamos fechar os olhinhos. Querido Deus, te agradecemos porque o Senhor nunca se esquece de nós. Obrigado, Senhor, por ter essas crianças aqui na nossa igreja. Elas são muito abençoadas, Senhor, e são muito preciosas para nós e para Ti. Cuida delas e cuida da família de cada uma também. Obrigado, Senhor, por este sábado. Em nome de Jesus te agradecemos e te pedimos. Amém. Agora vamos voltar para nossos bancos com a mamãe e com o papai. Vamos a louvar o nosso Deus com o hino 157. Hino número 157. O Santo Espírito desceu. Colocar em pé e cantar o hino 158, Suave Espírito. Suave Espírito entre nós.
Na leitura desse dia que a Igreja Adventista está fazendo em todo o mundo, um capítulo por dia, nós podemos ler: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Mateus 7, versículos 7 e 8. Esse é um momento especial em que nós buscamos, em que nós pedimos, em que nós agradecemos, em que nós imploramos. Esse é um momento que, de uma forma muito especial, nós nos aproximamos do nosso Pai. Convidamos aqueles que tenham algum agradecimento, algum pedido especial, que venham aqui à frente. Pedimos que a igreja lembre-se que hoje está tendo o exame do Enem. E os nossos jovens hoje têm que andar uma segunda milha. Além de toda a tensão de um exame, que é um exame tenso, eles ainda têm que dar uma demonstração de fé, uma demonstração de que eles acreditam num Deus, de que eles têm um Deus criador e por isso eles guardam o sábado. Então é uma prova a mais que os nossos jovens enfrentam todos os anos, todos os momentos que tem esse exame. Não nos esqueçamos deles hoje nas nossas orações. Vamos nos ajoelhar, todos aqueles que puderem, vamos falar com o nosso Pai. Pai amado, aqui estamos, Senhor. Aqui estão os teus filhos, prostrados, reconhecendo que o Senhor é o Deus, o único Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de cada um de nós. Aqui estamos, Pai, trazendo as nossas gratidões. O Senhor tem sido de uma magnanimidade que nós não podemos nem reconhecer. A todo momento sentimos a Tua bênção, sentimos a Tua proteção em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Nós não merecemos nada e recebemos tanto. Mas, Pai amado, nós estamos no mundo de pecado. E o Senhor também sabe as nossas provações, os nossos sofrimentos. E aqui estamos também trazendo isso, Senhor, colocando tudo nas Tuas mãos. E sabemos que o Senhor tem um plano para cada um de nós. Que nós possamos, Senhor Deus, às vezes não entendendo, mas saber que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor tem a vida de cada um. O Senhor está olhando agora para cada um de nós e isso é maravilhoso. E Pai amado, hoje é um dia especial no nosso país, onde os jovens estão prestando o exame. E nós pedimos uma bênção sobre os jovens adventistas, Senhor. Além de todo o problema que é um exame nesse nível, com esse grau de dificuldade, os nossos jovens, Senhor Deus, têm uma provação a mais, têm uma prova a mais. Eles querem também demonstrar, nesse dia, que eles são reconhecidos ao Senhor, que eles têm um Deus, que eles acreditam, que eles louvam, que eles temem. E eles estão hoje tendo que ter uma prova a mais, uma prova de paciência, uma prova, Senhor Deus, que nós suplicamos, acima de tudo, seja uma evidência àqueles que não Te conhecem, de que nós temos um Deus. E o nosso Deus é o único Deus, aquele que merece todo o nosso louvor e adoração. Cuida dos nossos jovens, Senhor. Tenha misericórdia deles, dê a eles paciência, dê a eles perseverança, e que eles possam, nesses exames, demonstrar que eles têm um Deus, através dos seus resultados, que eles possam relembrar tudo aquilo que eles têm estudado, e o Senhor sabe o quanto eles estudam. Que nesse momento o Teu Santo Espírito possa ajudá-los a relembrar tudo aquilo que eles têm estudado. E agora, Senhor, pedimos também, colocamos nas Tuas mãos o pastor Darcy, Teu servo, que por tantos anos tem prestado um serviço à Tua causa, e mais uma vez, ele está à Sua disposição. Usa-o, Senhor, como o Senhor tem feito tanto, e que ele possa trazer a Tua mensagem para as nossas vidas. Conduza-nos, Senhor, perdoa-nos e prepara-nos para a volta de Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nossos corações que pedindo aqui estão por total transformação. Se
Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos. Desfaze o que sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu. Que morra o meu eu e viva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda a lei que eu seguir não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por teu imenso amor, só no sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos. Desfaze o que sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu. Que morra o meu eu, morra o meu eu e viva Cristo em mim. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti e que morra o meu eu e viva Cristo em mim. Obrigado, Rose, que lindo louvor. Como é bom estar na casa de Deus, não é mesmo? Não é bom demais? Para mim, sábado é uma felicidade, apesar que quarta também é, domingo também é, porque nós nos encontramos como irmãos, mas também nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus.
mas sábado é especial. Ouvir uma mensagem assim é especial. E eu queria chamar a atenção de vocês por um assunto importante. Nós estamos falando aqui no nosso reencontro, que está aqui, ó. Do dia 22 ao dia 29 de novembro, nós teremos a semana do reencontro. Nós teremos aqui o pastor Arilton e também o pastor Ezequias. E nós queremos trazer de volta aquela pessoa que esteve ao nosso lado, que participou da igreja conosco, que um dia ouviu essa mensagem e ela se emocionou. Mas a emoção do mundo a levou. Você, tenho certeza que você conhece alguém que poderia resgatar, trazer essa pessoa de volta. E nós teremos essa oportunidade nessa semana. Então, nós distribuímos para a igreja uma ficha. Na semana retrasada, semana passada, você trouxe a ficha preenchida com o nome da pessoa que está fora e gostaria de trazer? Os diáconos vão recolher. Você pode levantar, por favor? Lá com o Murilo, aqui na frente. E para você que ainda não trouxe, nós vamos distribuir mais uma vez. Eu vou pedir para os diáconos distribuir mais uma vez essa ficha, porque a gente quer trazer essas pessoas de volta. Nós precisamos pregar o Evangelho eterno, levar a mensagem para aquela pessoa que não conhece, mas para aquela pessoa que também já conheceu e está fora. Vamos fazer essa atividade. E eu quero passar para vocês também alguns recados. No próximo sábado, às 15 horas, nós teremos uma reunião aqui na igreja, 15 horas, com o pastor Ezequias. Ele fará uma meditação, nós faremos a entrega do DVD e do convite para as pessoas que nós passamos a lista. Nós vamos visitar essas pessoas. Próximo sábado, estão aqui na igreja às 15 horas. Meditação de 30 minutos e depois nós vamos sair, tá bom? Às 18h30, nós teremos lá no Parque da Cidade um pôr do sol. Então, compareça, leve o seu convidado também, e lá nós faremos um pôr do sol. Às 22h30, a serenata. Eu não sei exatamente como será, mas está sendo preparada essa programação. E aí o pastor Ezequias, no próximo sábado, vai passar os detalhes, tá bom? Hoje, às 19h30, vai acontecer a Expo Céus, lá na IASE do Bosque dos Eucaliptos. Hoje também, lá no NASP, em Capão Redondo, começa a Expo Mais Sucesso. Começa hoje a partir das 16 horas, com a abertura da RAR, Rede Adventista de Relacionamento, que é uma proposta do programa Mais Sucesso. Aí no domingo, a partir das 9 horas até as 18 ou 19 horas, nós teremos lá estandes com expositores, mostrando produtos e serviços dos nossos irmãos adventistas. Visite, é uma oportunidade para você conhecer novos negócios e empreender. O nosso povo é cabeça, não é cauda. Então vamos lá buscar a oportunidade. Hoje nós trazemos muitas pessoas para a igreja, e infelizmente pessoas deixam o trabalho do mundo e chegam aqui e a gente não consegue amparar. O programa Mais Sucesso, ele tem esse foco. A missão do programa é agregar valor às pessoas, dividir bênçãos, trazer os nossos irmãos para serem empreendedores, mas fazer de uma forma positiva, agregando valor às pessoas. Essa é a nossa missão. E nós estaremos hoje lá a partir das 16 horas e amanhã o dia inteiro com estandes. Visite. Você terá a oportunidade de conhecer novos negócios, oportunidade de trabalho, mas o mais importante é fomentar aquilo que nós precisamos como nos unir como igreja. E às vezes a gente não percebe isso, ok? Se fortalecer mais também. E além disso, nós vamos pregar o Evangelho através dos nossos negócios. Então participe, tá bom? Mais uma última informação. Você que participou da comissão de nomeação, teremos uma reunião hoje às 17h30, aqui no Salão dos Jovens,
Comissão de nomeação. Você está convidado a participar, esteja presente, hoje no Salão dos Jovens, às 17h30, tá bom? Agora eu vou passar daqui a pouco para o Darcy. Eu falei que era um louvor, né? E na verdade, quando ele prega, realmente é um louvor. Amém? Que Deus seja louvado. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, mais uma vez oramos a Ti, como temos feito tantas vezes nesta semana, ao preparar este assunto. Pedimos que o Teu Santo Espírito se manifeste entre nós, através da pessoa deste humilde servidor. Em nome de Jesus. Amém. Eu penso que nem todos podem imaginar a emoção e a responsabilidade que sente o pregador quando comparece nesta igreja, diante da igreja, para transmitir a palavra de Deus. Eu não consegui dormir a noite toda. Eu deitei cedo e acordei às 4h. E me veio à mente um pensamento inusitado. Fiquei lembrando meu primeiro ano de teologia. Os nossos jovens estão fazendo hoje o exame do Enem. Não sei se motivado por isso, mas eu lembrei às 4h do meu exame de minha faculdade de teologia. Eu tive muitas surpresas quando comecei meus estudos, mas uma delas foi saber o seguinte, que havia uma matéria chamada datilografia. Me matriculei em teologia e estava estudando datilografia. Datilografia me ensinava a datilografar, a mexer com a máquina de escrever. E o professor José Azevedo, de saudosa memória, exigia que nós datilografássemos pela técnica indicada. Cada tecla da máquina tinha o seu dedo certo. Então a mão era posicionada de uma maneira e a tecla da máquina tinha que ser digitada com o dedo correspondente, direita e esquerda.
E eu ficava pensando, para que isso? Eu vou pregar a palavra de Deus, para que aprender datilografia? A surpresa não parou aí. De repente, o diretor da faculdade anunciou que tinha à disposição daqueles que desejassem aulas de fotografia. Eu vejo você um bom fotógrafo, né? Aula de fotografia, digitação na datilografia e fotografia. Só agora que eu vi que Deus era bom demais. Depois de velho, eu pude ver que essas duas aulas, datilografia e fotografia, me servem muito ainda hoje. Com a datilografia, eu comecei logo a usar no primeiro ano. Eu escrevia os meus sermões. Tinha o cuidado de não pregar nenhum sermão. Ele era escrito primeiro, à mão, depois datilografado. E casualmente eu guardo dentro da minha Bíblia um sermão. Esse sermão eu vou pregar um dia, quando houver uma emergência. Dia que estiver numa igreja e o pregador falhou e precisar de um pregador, eu vou pregar esse sermão. Para a curiosidade de vocês, ele está todo datilografado. Aqui está marcado que a primeira vez que eu preguei esse sermão foi em 1962. Sermão do Velho Testamento. 62. Tem mais de 50 anos. A maioria de vocês ainda não era nascido quando eu já estava pregando esse sermão. Esse eu estou guardando. Um dia eu vou pregar talvez aqui. Hoje de manhã, às 4 horas da manhã, eu tive a tentação de pregar esse sermão. Mas não é emergência, então eu fiz um plano com Deus. E esse é o sermão da emergência. Por isso que eu gosto hoje de escrever as coisas que eu prego. Quando eu datilografei esse sermão, só eu poderia usar o benefício da datilografia. Mas hoje, os sermões que eu prego são em PowerPoint. Eu leio e vocês leem. Eu gastei algumas horas preparando esse sermão. A metáfora do corpo de Cristo. Abra a sua Bíblia, naqueles 2 versos que estão anunciados ali. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 27 e 28. Leia comigo. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus da igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. O sermão desta manhã tem esse título, a metáfora do corpo de Cristo. Vamos ver se a fotografia funciona. Já que eu me esforcei, agora quero ver que essa fotografia funciona. Não está funcionando por quê? A tecnologia sim. Sabe por que não funcionou? Porque eu não liguei. A tecnologia ajuda, mas não faz milagres. Se você tem o equipamento em casa, mas quer usar convenientemente esse equipamento, ele só vai funcionar se você apertar no botão. Se aperta 10 segundos, aí acende uma luzinha,
aí você aperta e começou a funcionar. Então, aquelas aulas de 1960 não indicavam que eu ia passar por esta situação hoje. Mas aprendi a datilografar, aprendi a mexer com imagens, e agora você pode ler comigo na tela aquilo que está aí. A metáfora do corpo de Cristo. O nosso corpo humano é uma máquina fantástica. Assim como o nosso corpo, assim é a nossa igreja. Eu hoje desejo fazer uma metáfora entre o corpo humano e o corpo de Cristo. Nós temos cerca de 7 octilhões de átomos no corpo humano. Mais de 70 trilhões de células. Isso é científico. Os vasos sanguíneos, se fossem colocados em mesma linha reta, alcançariam 100 mil quilômetros. Você tem no seu corpo 100 mil quilômetros de linhas sanguíneas. O seu sangue percorre nestes 100 mil quilômetros 2 bilhões e 700 milhões de quilômetros, andando por mais 96 mil quilômetros de vias, artérias e capilares. Esse é o seu fantástico corpo humano. Exercitamos cada dia 7 milhões de células cerebrais e um total de 13 bilhões de células nervosas. Temos 750 músculos principais, 206 ossos e 103 juntas. Respiramos por dia 23 mil vezes. Inalamos 12 metros cúbicos de ar. Nosso coração bate 115.200 vezes cada dia. Usamos 9.000 glândulas salivares. Temos, essa é mentira, mas 5 milhões de fios de cabelo. Os íris não tem tanto assim. Eu já perdi muitos deles. Mas, em média, nós temos 5 milhões de fios de cabelos. 6,60 metros quadrados de pele. Haja creme para essa pele, né? Dentro de cada gota de sangue, temos 250 milhões de glóbulos vermelhos, 400 mil glóbulos brancos e 15 milhões de plaquetas. Esse é o fantástico corpo humano. Os nossos diversos sistemas trabalham de tal maneira sincronizada que todas as funções do corpo funcionam perfeitamente. Porém, mesmo com os avanços da medicina, a cada dia novas descobertas são feitas. Novas drogas para aliviar as nossas dores são inventadas. E nós disponibilizamos de novas técnicas de saúde do nosso corpo. Então, assim somos nós. Corpo maravilhoso. Porém, não se entusiasme tanto. Essa é a visão que nós temos do corpo humano por fora. Maquiado.
trabalhado, sarado, cuidado numa academia. Esse é o corpo humano por fora. E na realidade nós somos assim por dentro. Nervos, artérias. Essa é uma foto real do corpo humano. Então eu diria, meus queridos irmãos, que nós somos assim e assim. Depende da maquiagem que nós usamos. Tirada a maquiagem, se você pudesse fazê-lo, você se veria na sua realidade. Em Ezequiel 37, motivo desse sermão que está aqui, para ser pregado outro dia, nós encontramos uma profecia chamada profecia ou a visão dos ossos secos. Visão dos ossos secos. Na realidade, diante de Deus, você se parece assim. Por isso, é tão fascinante que a Bíblia compara o corpo de Cristo com a sua igreja na terra. O verso lido diz: vós sois corpo de Cristo, e individualmente seus membros. E Paulo escreve que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, que é o seu corpo. Eu queria que você tivesse essa visão nessa manhã, que nós como igreja somos o corpo de Cristo. Por isso a metáfora do corpo humano vivo se aplica apropriadamente à igreja de Cristo. Eu diria que funciona como uma metáfora perfeita. É para nós que somos o povo de Deus na terra. A igreja, na realidade, é chamada um corpo com muitos membros, vindos de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos da terra. Nós mesmos aqui nessa igreja viemos de vários lugares diferentes. A nossa origem é de raças diferentes. Mas nós nos unimos num corpo chamado corpo de Cristo. Há muitos membros, diz Paulo, mas um só corpo. Este é o ideal que Deus persegue. É o ideal que nós devemos atingir aqui na terra. Vindos de vários lugares, oriundos de várias raças, Deus quer que nós nos unamos num só corpo. Por isso, meus irmãos, todos somos iguais em Cristo, o qual, por um só Espírito, nos uniu numa comunhão com Ele uns com os outros. Por isso, nós devemos servir aos outros e ser servidos pelos outros sem parcialidade, sem restrição. Eu tenho um problema aqui na igreja. Eu sento desse lado. E eu pouco conheço esses que estão desse lado. Porque aqueles que estão mais próximos de mim são mais familiares. Mas todos nós nos conhecemos, devemos nos sentir irmanados, membros de um mesmo corpo. Então aqui está uma radiografia da Igreja do Jardim América. Assim somos nós. Maquiados ou não, somos comparados a um monte de ossos secos.
Mas não é assim que Deus quer que nós permaneçamos. Vamos então estudar a metáfora do corpo vivo de Cristo. Esse estudo nos leva para uma jornada fascinante, através de um mundo que nós não conhecemos completamente. Examinando então detalhadamente essa metáfora, nós refletimos sobre 3 dimensões que estão relacionadas com o corpo humano: a estrutura do corpo, a saúde do corpo e a vida do corpo. A estrutura da igreja, a saúde da igreja e a vida da igreja, já que nós estamos estudando a metáfora do corpo humano com o corpo vivo de Cristo. Vamos então estudar um pouquinho sobre a estrutura do corpo humano. A estrutura do corpo, todos nós conhecemos, das aulas lá do início da nossa vida estudantina, está dividida em cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco e membros. A cabeça é formada pelo crânio e pela face. A cabeça abriga o elemento mais importante e complexo do sistema nervoso. A cabeça é responsável, através do cérebro, pelo controle de todo o corpo. Nós somos, na realidade, o que está dentro da nossa caixa craniana, o nosso cérebro. Assim somos nós. Alguns têm cérebro um pouco menor, um pouco maior, mas na realidade, basicamente, o nosso cérebro tem o mesmo tamanho. É uma coisa fantástica podermos estudar o cérebro humano, a cabeça humana. Esse site Neurociências em Benefício da Educação nos oferece essa informação aqui, que nossas habilidades cognitivas, conhecimento, funcionam melhor quando nós optamos por uma dieta equilibrada, exercícios tanto físicos quanto mentais. Eu queria louvar a atitude da igreja nas segundas-feiras, que tem aqui o grupo daqueles que querem emagrecer. Eu queria só desafiar para ter também a dieta para aqueles que querem engordar um pouquinho, né? Mas aqui está uma informação desse processo neurocientífico em benefício da educação. As nossas habilidades cognitivas, elas dependem de uma dieta equilibrada. E diz mais, os cuidados que temos ou não com nossa saúde apresentam consequências na maneira de perceber a vida. Os alimentos que ingerimos exercem um grande impacto sobre a função cerebral, ou podendo interferir no humor, no pensamento, no comportamento, na memória, no aprendizado e no envelhecimento celular. Então, os alimentos que nós ingerimos influem poderosa e diretamente na saúde do nosso cérebro, Uma coisa interessante que esse site me disse, aqui para os músicos da igreja: a atividade musical envolve várias funções do cérebro, especialmente emocional, motor e cognitiva, muito mais do que as que usamos para o outro grande efeito humano, a linguagem. Então, a atividade, a música que nós praticamos, exerce muita atividade ou muito efeito sobre o nosso emocional, mais do que outras atividades da linguagem humana. Por isso, a música é uma forma eficaz de lembranças e de aprendizado. Eu ainda consigo lembrar hinos que meus pais cantavam quando eu tinha 3, 4 anos de idade.
Eu lembro agora, nesse instante, que meu pai, nas sextas-feiras à noite, a gente morava lá na roça, no interior, feito o culto de pôr do sol, em céu estrelado, ele levava os 3 filhos, hoje pastores, aposentados os 3, levava para fora e mostrava o céu estrelado e cantava assim: sabes quantas estrelinhas lá no firmamento estão, sabes quantas nuvenzinhas pelo vasto mundo vão. Não é por acaso, diz o cientista Oliver Sacks, que ensinamos as crianças pequenas com rimas e com músicas. Pais, cantem em casa, ensinem os filhos a cantar músicas e rimas. Por isso, a comunicação musical é uma das mais belas artes. E o que vale para o corpo, vale também para a igreja. Eu não quero fazer observação nenhuma, não me compete fazer isto. Mas nós deveríamos cantar na igreja músicas que inspirassem, instrumentos que ajudassem nessa inspiração, letras que ensinassem doutrinas e coisas espirituais para os nossos filhos. Por sua vez, o corpo espiritual tem Jesus como a cabeça, que sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E Colossenses diz: ele é a cabeça e corpo da igreja. Irmãos, esta igreja não tem dono. Não. Jesus é o cabeça da igreja. É ele que deve ser honrado, glorificado, atendido e ouvido. A igreja não tem dono. Assim como o cérebro humano, Jesus é o centro, é o comando, deve ser o Senhor absoluto da igreja. Essa postura exalta a natureza especial do corpo e desafiam a nós como membros a buscarmos a santidade conforme o mandamento que o Senhor nos deu em Levíticos 19, verso 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Ponto final. Cabeça da igreja, autoridade maior, está nos exortando: sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O tronco da igreja. O tronco é a parte central, principal ou central do corpo humano. É dividido em caixa torácica, abdômen, e o tronco guarda os órgãos vitais: coração, fígado, pulmões e rins. São esses órgãos vitais que eles garantem o bom funcionamento corporal. Então, o funcionamento da igreja, a organização da igreja, nós comparamos a esse tronco. A igreja, o irmão Paulinho há pouco anunciou a comissão de nomeações, e eu aproveito para reforçar. Hoje às 17h30. É a igreja que todos os anos ela passa por uma reorganização. É o tronco da igreja. Os órgãos vitais da igreja, que estão sendo reorganizados através dessa comissão de nomeações. Eu disse órgãos vitais: escola sabatina, trabalho missionário, Dorcas, ASA e por aí afora, JA, desbravadores, as partes vitais da igreja
sem essas partes vitais, dificilmente nós teríamos condições de atuar eficazmente. Foi no início do cristianismo, por esse motivo, que foram escolhidos os diáconos, os presbíteros e outras funções na igreja. Por isso, essas funções contribuem para suprir as necessidades dos irmãos, manter a unidade doutrinária e comissionar a igreja na atividade de missionários. Ellen White diz assim, prestem atenção: ordem e sistema próprios foram estabelecidos para que se conduzissem todas as atividades pertinentes ao bem-estar espiritual do corpo. Esses departamentos da igreja que estão sendo reorganizados, eles contribuirão para quê? Para o bem espiritual da igreja, para o bem espiritual do corpo de Cristo. E para isso Deus deu dons. 1 Coríntios 12, 28, lido, cita alguns desses dons. Apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagre, dons de curar, socorro, governo. Depois em Efésios cita evangelistas, pastores. São dons que Deus colocou na igreja. E outros dons, são quase 30 dons diferentes, que Deus colocou a serviço da igreja. Por isso, meus irmãos, o Senhor concedeu esses dons para que a igreja pudesse avançar. Em linguagem teológica, são as virtudes teologais da igreja. Cada dom é uma virtude teologal. E todos nós, eu quero acentuar essa palavra, todos nós temos dons. Uns têm até mais do que um dom, outros têm diversos dons, mas todos temos dons, e nós devemos usar esse dom que Deus nos deu, para promover o Evangelho de Cristo. Eu ainda sonho poder falar aqui nessa igreja sobre esses dons, como utilizar os dons que Deus nos deu. Você tem dom. Você o que precisa fazer é descobrir qual é o seu dom. E você tem responsabilidade diante de Deus de fazer esse dom crescer, prosperar, aumentar. Eu percebo que essa igreja tem dom da música, muitos dons de música. Tem outras pessoas que são tantos os músicos dessa igreja que não cabe lugar para todos. Mas isso não isenta a pessoa de participar com esse seu dom dado por Deus. Então, certamente, irmãos, nós não avançaríamos como temos avançado, se nós não fôssemos organizados como somos, ainda que o aperfeiçoamento seja uma necessidade constante para corrigir disfunções que possam ocorrer. Essa comissão de nomeações, ela visa também, entre outras coisas, corrigir algumas disfunções que possam haver e ocorrer no seio da igreja. Bom, os membros da igreja. No ser humano, os membros se dividem em membros superiores e membros inferiores. Qual é a responsabilidade dos membros do corpo? São três, basicamente: a manipulação, a locomoção e a sustentação do corpo. Quem são os membros da igreja? É o óbvio, ululante. Somos nós. Você que está me ouvindo. Esses membros visam o quê? Manipulação, locomoção, sustentação. A ausência e debilidade de qualquer um deles dificulta ou impede a realização de inúmeras atividades essenciais. Agora vejam aqui, meus irmãos. Os membros da igreja são os membros de Cristo, ou do corpo de Cristo. E verso 27 diz: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente seus membros.
essa analogia por si só, ela indica que os membros devem exercer as ações do corpo, as ações da igreja, no seu ambiente interno, as ações da igreja no meio em que vive, na sociedade, elas devem ser executadas pelos membros do seu corpo, por você, por eu, por mim, por nós, por vós, por todos. Não por um só, não por dois só, não por uma comissão só, mas as ações da igreja devem ser exercidas por todos os membros. Os cristãos são chamados para ser as mãos e pés do Senhor na terra. Mãos que se unem para servir aos semelhantes. Pés que se movem em direção a territórios ainda não alcançados. A igreja deve ser reconhecida na comunidade como aquela que acolhe o aflito, alivia o cansado, anima o abatido e salva o perdido. Essa é a ação dos membros. Por isso, então, o corpo da igreja, o corpo de Cristo, que é a igreja, tem Jesus como cabeça, a organização da igreja como seu tronco, os membros como os membros do corpo dessa igreja. A cabeça vai prover direcionamento, os meios, o tronco, os meios, e os membros, a execução dos atos. A igreja não é minha, não é sua, a igreja é nossa. Não é responsabilidade do pastor, é de todos. Não é responsabilidade dos anciãos, é de todos nós. Saúde do corpo. Não basta termos um corpo espiritual bem estruturado. É necessário que esse corpo também seja sadio, tenha saúde. Aonde está, pois, a saúde da igreja? A Organização Mundial da Saúde tem uma definição clássica para a saúde. É o bem-estar completo, físico, mental e social. Não somente a ausência de doenças. O que é saúde? É o bem-estar físico, mental e social. Não é somente a ausência de doenças. Todo membro tem que sentir-se bem, fisicamente, mentalmente e socialmente. Essas três áreas, física, mental e social, elas que determinam se uma igreja é ou não saudável. Como manter então o nosso corpo saudável, sadio? Bem, nós estamos cansados de ouvir aí acerca dos 8 remédios da natureza para o corpo físico. Recapitulando: água, ar puro, luz solar, alimentação balanceada, exercício físico, abstinência, repouso e confiança em Deus. E espiritualmente, o alimento mais próprio para a saúde do corpo é a palavra de Deus. Ouvir sermões fundamentados no livro sagrado, não em conceitos filosóficos ou psicológicos. Preste atenção. A recomendação é que os sermões que se preguem na igreja sejam fundamentados na palavra de Deus. Que nós busquemos a doutrina, nutrir-nos da doutrina bíblica equilibrada. A prática de visitação e convivência cristã para a sociabilidade cristã. E eu acentuei aqui, no que escrevi, uma igreja bem nutrida, por meio da palavra de Deus e pela comunhão dos crentes, é vista por meio de seus membros, envolvidos no exercício da missão. Quantos dos membros de uma igreja
estão envolvidos no exercício da missão da igreja. A quantidade de envolvimento dos membros determina a saúde da igreja. Quais são, então, alguns sinais vitais de uma igreja sadia? Assim como certos sinais indicam vida no corpo humano, por exemplo, a média de batimentos cardíacos, a pressão sanguínea estabilizada, a temperatura do corpo, assim certos sinais vitais indicam se a igreja está bem espiritualmente. Essa semana eu fui ao médico. O pessoal lá de casa se assustou comigo. Uma dorzinha no peito. Lá correram eles comigo para o hospital. Cheguei lá, o médico mandou fazer um eletro. Ouviu o coração. Mandou respirar profundo. Bem, isso diagnostica a saúde do corpo. Mas quais são os sinais que indicam a saúde espiritual da igreja? São 5 características de uma igreja saudável. Me permitam dizer aqui: ter uma liderança com fé e visão evangelística. Segunda, ter um grupo de voluntários organizado e mobilizado. Terceiro, ter um ministério integral e diversificado. Quarto, ter um planejamento cuidadosamente organizado. E quinto, ter a prioridade da igreja na conquista de almas. As atividades da igreja visam ganhar almas. Não importa o que a igreja faz, não importa a atividade executada, ela tem como objetivo ganhar almas. Agora veja aqui o que diz o Espírito e Profecia. O Espírito Santo aplica suas poderosas energias para que os instrumentos humanos se ponham em atividade com vistas a salvar o que estão perdidos. O Espírito Santo precisa iluminar, restaurar e santificar a mente. Então, a atividade missionária da igreja tem que visar salvar os perdidos. Não importa o método usado, se é através da sociabilidade, através de uma refeição ou através de um encontro qualquer social. O objetivo tem que ser salvar almas. Ellen White diz assim: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, se apressarão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. E ela acrescenta: todos podem encontrar qualquer coisa para fazer. Os irmãos irão receber a saída. Eu queria agradecer o irmão Ernesto, tesoureiro da igreja, que preparou esse material aqui. Nós preparamos um para cada um. O sermão não termina aqui hoje. O sermão vai continuar em casa com você e Deus. Eu copiei, hoje é o dia do Espírito de Profecia. Para justificar o meu trabalho no departamento, eu copiei o capítulo 70 do livro Desejado de Todas as Nações. Nada é escrito por mim. Tudo aqui é escrito por Deus. A saída, você vai levar uma cópia dessas. É pessoal sua, é individual. Aqui mostra algumas atitudes cristãs. Ellen White diz o quê? Todos podem encontrar qualquer coisa para fazer, todos. Aqui estão sugestões dadas por Deus. Maneiras dadas por Deus de você se identificar com o corpo de Cristo. Todos. Por isso nós preparamos para todos. 500 cópias, acho que dá para todos. Se não,
Desejado de todas as nações, capítulo 70. Eu vou dar minha para o meu amigo Freitas. Recebe das mãos. É isso que Deus quer de nós. Um grupo de crentes, diz ela, pode ser pobre, sem instrução, desconhecido, todavia estando em Cristo. Podem fazer no lar, na vizinhança, na igreja e mesmo nas regiões distantes, uma obra cujos resultados são do alcance eterno. Desejado, capítulo 70. Você vai levar isso escrito, para não esquecer jamais. Agora veja aqui uma coisa interessante. Cada ato de justiça, misericórdia e bondade produz melodia no céu. Amigos, irmãos, queridos, a música que é tocada no céu, a letra dessa música, é produzida na terra. Cada ato de justiça, misericórdia e bondade produz melodia no céu. O que você faz é a música que é cantada no céu. A letra são as suas atividades espirituais. O Pai contempla do seu trono os que praticam esses atos de misericórdia e conta-os como seu mais precioso tesouro. Cada ato de misericórdia feito aos necessitados, aos sofredores, é referido como feito a Jesus. Que música o céu está cantando através dos seus atos? É a pergunta que eu faço. Cada ato de justiça, misericórdia e bondade produz melodia no céu. Eu poderia terminar aqui esse estudo, mas eu tenho coisas mais importantes ainda a dizer. Veja o que diz 2 Pedro capítulo 1, 5 a 8. Por isso, façam todo o possível para juntar a bondade, a fé que vocês têm. A bondade juntem conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio juntem a perseverança, depois a perseverança, a devoção. É um exercício. Na realidade, eu montei aqui uma operação matemática. Você junta a sua justiça, misericórdia e bondade. Depois acrescenta fé, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, amizade cristã, amor, e o céu canta. E você um dia no céu vai cantar a música que você criou nesta terra. Louvado seja o nome de Deus. Agora, meus queridos irmãos, melodia no céu, música na terra. Haverá coisa mais maravilhosa do que chegar no céu e recordar esses momentos agradáveis que nós passamos aqui em serviço a Deus. Por isso a igreja cristã deve ter atitudes cristãs. A igreja cristã, o cristão tem atitude de cristão. Só isso, ponto final. Todos os cristãos podem fazer de tudo. Estamos elegendo agora os líderes para os departamentos, mas todos podem fazer de tudo. Alguns são estabelecidos por Deus para funcionarem do corpo de uma forma e alguns de outra forma. Se alguém perguntar qual é a minha função no corpo, a minha resposta será: vá até Deus e veja o que Ele quer que você faça. Se você não for convidado para departamento nenhum, vá até Deus, pergunte a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? Aquilo que está escrito no papel não é o mais importante. Tudo que você fizer vai produzir música no céu. Bem, eu estou chegando ao final. De onde vem a saúde espiritual, então, da igreja?
do estudo da palavra de Deus, do espírito de profecia, do ambiente cristão, da guarda do sábado, contato com a natureza, atividades espirituais diversas. Agora, isso ajuda muito, mas não é tudo. Tudo que é relacionado com o corpo humano é fascinante. Mas ainda são numerosos os mistérios que cercam o corpo humano e a nossa existência. Eu já disse, os cientistas a cada momento que passa estão descobrindo coisas novas. Eu quero fazer uma pergunta e com ela terminar. Qual é o segredo da vida? Qual é o segredo da vida? Meus irmãos, eu estou me referindo qual é o segredo da vida do corpo. Se Deus tivesse estruturado o corpo, concedido as orientações de manutenção e saúde, e não houvesse soprado o fôlego da vida, o homem seria uma bela criatura, mas sem vida. Se Deus, lá naquela sexta-feira, tivesse pego aquele boneco de bar, modelado o corpo perfeito, mas não tivesse soprado o fôlego da vida, Adão seria uma bela criatura, mas sem vida. Eu pergunto, queridos irmãos, falhou a tecnologia. Pode tocar aí, por favor. Qual é o segredo da vida? De onde vem esse dom? Essa semana nós nos assustamos, como cristãos que somos, porque o nosso querido Papa Francisco saiu em defesa do Big Bang. Eu não vou criticá-lo publicamente, estou fazendo apenas por escrito. Mas o que diz a palavra de Deus? E formou Deus, o Senhor Deus, o homem do pó da terra. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. Nós podemos, irmãos, fazer um paralelo em relação à igreja. Se nós, pode voltar um pouquinho, se nós tivermos todo o ensino do corpo de Cristo, toda a teoria da sua manutenção, mas não tivermos o sopro de Deus, o Espírito Santo de Deus, será uma igreja morta. A vida da igreja está, meus irmãos, no sopro do Espírito Santo. Eu faço uma pergunta respeitosa. Quem é a igreja de Deus na prática? Para reforçar aquilo que eu já disse. A igreja de Deus na prática sou eu, é você, somos nós, individual e coletivamente. Mas sem o Espírito Santo, ela é uma igreja, pode ser uma igreja bonita, mas será uma igreja morta. Nós somos a igreja de Deus, mas sem o Espírito Santo na nossa vida, nós somos mortos espirituais. E havendo dito isso, assoprou ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E o Atos diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E depois acentua: o Pentecostes não foi um detalhe insignificante na vida da igreja. Irmãos, o que confere poder a uma igreja é o Espírito Santo. O que confere poder a nós como filhos de Deus é o Espírito Santo. Seguinte, quando as igrejas se tornarem vivas e atuantes, o Espírito Santo será concedido em resposta a seu sincero pedido. Então, as janelas do céu se abrirão para os aguaceiros da chuva serôdia.
O que nós precisamos em nossos dias é clamar pelo Espírito Santo de Deus. Concluindo então, ele convida agentes humanos a cooperar com ele no cumprimento de seu grande propósito. Eu faço respeitosamente essa pergunta para a introspecção de cada um de nós. Se não formos nós, quem será? Se não for aqui, irmãos, aonde será? Se não for agora que Deus derramará o Espírito Santo, quando será? Vamos esperar para clamar por Ele quando Jesus estiver voltando? Será tarde demais. Por isso, meus irmãos, que o Espírito Santo repouse sobre nós. É o desejo sincero deste velho pregador, que não teve outro objetivo senão a trazer paz ao vosso coração. Assim mesmo, sentados, nós vamos cantar o hino 155 do nosso inário. Porque nós nessa manhã vamos produzir música no céu. O céu vai se unir a nós neste louvor e nesse sentimento. Espírito
Provai e vede, história de hoje. Ovelhas por testemunhas. Eu estava desesperado pela minha família. Eu pensei na segurança do meu filho. Pedi a Deus para proteger os meus cordeirinhos. Minha casa seria destruída. Pensei que teria que começar de novo. A população do nosso vale é estimada em 1.500 pessoas. A maioria das pessoas trabalham cuidando da terra, semeando verduras. Gente muito humilde e recursos escassos. Um dia começou a cair a chuva e o teto começou a soar forte. Olhei pela janela e vi que não era uma chuva normal. Ninguém nunca viu isso. No céu, começaram os relâmpagos, os trovões. Era muito forte. Parecia que o céu estava desabando. Pedi a cada um que fosse à casa pastoral, já que era mais seguro. Mais seguro que as suas casas, que estavam na colina e a água estava correndo por elas. Saímos tão desesperados que não tivemos tempo de pegar as nossas coisas. E chegamos à casa do pastor, refugiamos a minha família. E aí nós voltamos para ver como estava a nossa casa. Não podíamos ver bem, porque havia a água com pedra e barro no meio das casas. Quando meu pai nos deixou na casa do pastor, eu pensei que meus cordeirinhos estariam inseguros, que o rio e a chuva poderiam levá-los. Eu estava muito preocupada com a nossa casa, porque nós a construímos com tanto esforço. E então eu orei a Deus para que Ele me protegesse. Eu não diria nada para ele, mas pensava que se uma casa tinha que estar destruída, com barro ou pelos destroços, era dele. Eu acreditei que tínhamos perdido tudo. Depois de socorrer os vizinhos, os irmãos, voltei ao local da nossa casa pensando que estava destruída. Mas quando cheguei lá, encontrei um grande milagre. Encontrei a casa intacta. Nenhuma gota de água, nem de lama. Fomos ver os cordeiros, os animais ficam ao lado da colina, que não é muito alto, estavam aí ao lado do rio. E nos assombramos quando vimos que havia uma fresta de barro embaixo. A água havia passado e essa fresta de barro havia sustentado os cordeiros do nosso irmão. Estávamos felizes, não pelos cordeiros nem pela casa, mas sim porque vimos que Deus protegeu a casa, os animais e a família dele. Há uma coisa que temos sido fiéis com os dízimos, com o tempo para Deus, para servi-lo na igreja. Deus nos mostrou, naquele dia, que em todas as situações vale a pena ser fiel. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Entregamos o que temos, Senhor, com alegria e imensa gratidão. Por tudo que és, ó Senhor, iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos na tua obra
Oremos. Santo Eterno Pai que estás nos céus, louvado e santificado seja o teu nome, Senhor. Senhor, queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos dá de fazermos parte de membros como aqui para doarmos as nossas ofertas e os nossos dízimos, Senhor. Pai, nos abençoe. Abençoe a cada ofertante, a cada dizimista, Senhor, para que se cumpra aquilo que está em Mateus capítulo 24, verso 14. E este evangelho será pregado a testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Abençoe, nos guarde, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Olá, este é o momento de informação sobre as programações da igreja. Fique atento. Hoje os aventureiros vão fazer uma visita ao Asilo São Vicente, perto da Novo Tempo. A visita será às 15h. Todos devem levar 2 litros de leite e estar com a camiseta de atividades do clube. Não esqueçam que este é um requisito do cartão. E às 5h tem ensaio do coral da igreja. Cada corista deve trazer um CD virgem para gravar sua voz. A classe de estudos da Bíblia Família Radiante é oferecida pela igreja todo domingo, 6h. Neste domingo o tema é Uma Pedra no Caminho. E a série de estudos sobre o Apocalipse está chegando ao fim. Nesta quarta-feira, o pastor Arilton Oliveira apresenta a última edição do seminário. O programa começa aqui na igreja, 19h30. O grupo Amigos da Balança se reúne toda segunda-feira aqui na igreja, sempre 19h. Na última semana de novembro, teremos nosso programa de reencontro, um momento especial para reencontrarmos nossos amigos desta igreja. Se programe. Colabore com a ação solidária da igreja. Você pode doar arroz para ajudar no amparo de famílias da região. Para anunciar no Boletim América, envie e-mail para boletimamerica@gmail.com até quarta-feira, 21h. Curta nossa página em facebook.com/Adventistas Jardim América e visite nossa página na internet www.iasdjardimamerica.com.br. Os cultos são transmitidos ao vivo nesse site e todos os cultos ficam armazenados no nosso youtube.com/IASD Jardim América. Obrigado pela sua atenção.